Nada somos. Então por que nos dás atenção? E quem sou eu para que me leves ao tribunal? Assim diz Jó, no livro de Jó, capítulo 14. Jó faz perguntas, continua questionando a Deus. E nesse processo de questionar a Deus, Jó cria que Deus era bom e justo. Mas ele estava em meio a circunstâncias que não entendia. Jó foi sincero em suas emoções. Jó foi sincero em suas perguntas. E mesmo em meio ao sofrimento, ele continuava buscando a Deus. Que seja o meu verdadeiro eu se encontrando com um verdadeiro Deus. Bem-vindo, bem-vinda a mais esse Café com Palavra. Uma grande alegria abrirmos a palavra e estarmos juntos, mais uma vez juntas, olhando para aquilo que Deus mesmo quer falar conosco. Uma grande alegria abrirmos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o caminho. Uma grande alegria nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, que é mais doce do que o mel. E que esta manhã seja um encontro divino, que esse tempo do Café com Palavra seja um encontro divino. Jó 14, 1-4 diz: todos somos fracos desde o nascimento, a nossa vida é curta e muito agitada. E então ele está se referindo a tudo que ele está vivendo e faz essas perguntas para Deus. Mas também nós podemos perceber que as escrituras em Hebreus 11:6 falam desse movimento que Jó faz, de buscar Deus, de se encontrar com Deus. Diz assim: quem vai a Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Quem vai a Deus precisa crer que Ele existe. E nesse processo de buscar a Deus em meio ao sofrimento, de buscar a Deus com sinceridade, com perguntas, crendo que Ele existe, nós também podemos perceber um homem que chegou diante de Jesus nesse processo. Ele tinha uma situação de sofrimento, à semelhança de Jó, o seu filho estava numa situação que precisava de intervenção divina. E então ele diz para Jesus assim: se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena, tenha compaixão de nós. E Jesus então respondeu: se eu posso, tudo é possível àquele que crê, quem tem fé. Então este pai do filho endemoniado diz: eu preciso ajuda, ajuda-me a ter mais fé. Então é esse processo que ele começa, inclusive no meio da dor, no meio da necessidade, olhando para Jesus, buscando a Jesus. E assim nós também, no processo de buscar a Deus, para que possamos experimentar Hebreus 11:6, nos chegarmos diante dele com fé, crendo que ele existe, nós precisamos primeiro clamar: ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me, porque as situações, a minha desesperança, ela me oprime de tal maneira que eu não consigo mais perceber Deus, o amor dele, o poder dele. E é nesse processo que muitas vezes ficamos confusos. No processo de estarmos inseridos em situações que nos tiram uma percepção clara de Deus. Queremos buscar a Deus. E esse é o processo de fazer perguntas para Deus. Não desqualificamos a dor que estamos sentindo, as circunstâncias que estamos sentindo, o peso das perdas ou das circunstâncias. Mas podemos nos chegar livremente ao trono da graça, com nossa dor, com nosso medo, com nossa tristeza, com nossa angústia, com nossa insegurança, com tudo que somos, com nosso pecado, com nossa finitude, como diz Jó, somos fracos desde o nascimento, a nossa vida é curta e agitada. E é assim que nós podemos chegar diante de Deus.
É assim que nós podemos estar diante dele. É assim que nós podemos buscá-lo. Como estamos e como somos. Com nossas perguntas, como Jó. Ou com nossa falta de fé, como este pai. E nós vamos adiante. Mesmo quem entrega sua vida a Deus, Tiago 4, 7 a 8 diz: portanto, obedeçam a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E continua o versículo seguinte, dizendo: cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Busquem a Deus, cheguem perto de Deus. Primeiro diz: obedeçam a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E continua dizendo: obedeça a Deus e o diabo fugirá de vós. E nesse processo cheguem perto de Deus e ele vai chegar perto de vocês. Mesmo quem tem uma vida entregue a Jesus, mesmo quem ame a Jesus, vai passar tempos ou situações a cada dia de novas tentações ou de novas necessidades, de ter que tomar decisões, de ter que fazer escolhas. Então, esse processo desse dia a dia. E aqui nós podemos olhar um modelo em Jesus. Eu quero convidar que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Jesus está iniciando o seu ministério. Ele ouviu do Pai que o Pai ama ele. Ele ouviu do Pai que ele é precioso. Mateus 3, o versículo logo anterior a Mateus 4, o versículo 17, ao capítulo 4, Mateus 3, 17 diz: este é o meu filho amado em quem me agrado. Ele tem ali uma revelação nova de Deus, Deus novamente falando a ele, testificando que ele desde o princípio já sabe que o Pai o ama como filho amado, que ele é precioso, que o Pai se alegra nele. Então Jesus nem iniciou o ministério ainda, logo o seu batismo ali com João Batista no Rio Jordão já ouve essa voz de Deus. Então está claro para Jesus que ele inicia o seu ministério a partir da voz de Deus, porque ele mesmo se refere mais tarde que a referência dele para vir, e ele faz isso em vontade, em obediência à vontade do Pai. Ele não vem por vontade própria se tornar homem entre nós. Ele o faz porque o Pai o envia até nós. O Pai, Deus, ama o mundo de tal maneira que envia o seu Filho. O seu Filho Jesus se submete à vontade do Pai. Então, desde o início, a voz do Pai aqui é ouvida. E Jesus, desde o início, ele começa um combate mortal. Desde o início, o diabo já quer derrubar, o diabo já quer impedir. Seja com o recenseamento lá dos 2 anos, onde todos os meninos são mortos. Seja depois, quando agora ele vai para o deserto. E então ali 40 dias em jejum. 40 dias no deserto, onde o Espírito o leva, então o diabo o confronta. E é nesse momento, então, que nós vamos ver como Jesus age diante de uma situação de sofrimento, diante de uma situação de necessidade, diante de uma situação de angústia. Ele está fisicamente 40 dias sem alimentar-se. Ele está sendo confrontado com toda a força de Satanás e suas hostes. Ele está numa batalha mortal. E como faz Satanás? Nessa perspectiva, Satanás então começa a seguir. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, há uma necessidade. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. É a partir da necessidade que o diabo quer que Jesus olhe para a fome, que Jesus olhe para a sua necessidade e não mais olhe para o Pai. Não mais olhe para o que o Pai disse. A leitura, como o diabo usa aquilo que Deus disse. O que Deus disse em Mateus 17, que Jesus é filho de Deus. Que o Pai ama ele como filho, que ele é filho.
Então o diabo pega a palavra de Deus e distorce de tal maneira como ele fez em Gênesis 3 com Eva. E esse distorcer aqui quer fazer com que Jesus tire os olhos do Pai e coloque os olhos em si e na sua necessidade. Olhe para a sua necessidade. Você, filho de Deus, está passando necessidade. Se você é filho de Deus, transforme esse pão em pedra. Termine essa necessidade. Mas Jesus faz um outro movimento. Ele não coloca seus olhos ali, naquela pedra, para que se transforme em pão. Jesus não coloca os seus olhos em si. Num antropocentrismo, focado em si, em sua necessidade. De novo, Jesus tira os olhos de si e levanta os olhos para o Pai. E ele diz assim: o ser humano não viverá de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é nessa perspectiva que agora Jesus tira os olhos de si e coloca Deus como centro. Deus acima das suas necessidades. Deus acima dos seus problemas. E ele se submete ao Pai. Ele se submete à palavra do Pai. Ele se submete à voz do Pai. Como voz que tem autoridade. Como aquele que está acima, inclusive, das circunstâncias que ele vive ali. Como aquele que está acima, inclusive, do diabo, a quem ele deve resistir nesse momento. Como Deus Todo-Poderoso, ele volta os seus olhos para o Pai. Ele se submete à palavra do Pai. Porque ele diz, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele se submete à palavra do Pai. E então aqui, ele tira o foco de si e coloca o foco em Deus. O centro, o foco é a voz do Pai. A voz que ele ouviu no batismo. A voz que ele ouviu e se deixou enviar. Então, de novo, Jesus agora está centrado. Não se desviou. Não se desviou por meio da tentação do diabo. Tentando resolver sua necessidade por si só. Diminuindo a capacidade de Deus, na sua perspectiva, de sustentá-lo nesse momento, em meio à necessidade. O Salmo 23 diz que Deus, o Senhor, é o meu pastor e nada me falta. Esse salmo quer dizer que eu posso ter necessidade de algo ao meu redor, mas o Senhor não vai me faltar no meio da minha necessidade. O Senhor não vai deixar de me ser suficiente no meio da minha necessidade. Nós vivemos no meio cercado de uma cultura hedonista, subjetivista. E não sabemos lidar com necessidades ou com limites que nos apresentam. E queremos logo sair e ir para uma zona de prazer, de conforto e sair da necessidade. E somos tentados muitas vezes a criar circunstâncias para sair de nossas necessidades. Deus não tem prazer em nos ver em necessidade. Deus não tem prazer em nos ver em sofrimento. Mas precisamos olhar nossas necessidades, nosso sofrimento, nossos limites a partir do olhar do Pai, como Jesus fez. Para não sermos tentados por Satanás a querer resolver por nós mesmos, numa maneira antropocêntrica, aquilo que nos cerca e a nossa vida. Mas sempre nos submetermos a essa voz que eu ouço dizendo: Ilaene, você é minha filha amada, em ti eu me alegro. E de novo posso me submeter graciosamente à voz dele, à palavra dele, que é o meu pastor e que me sustenta no meio da minha necessidade. Paulo diz: eu sei viver contente, no pouco ou no muito. O olhar do Paulo, como o de Jesus, não estava na necessidade. O olhar do Paulo estava naquele que é o meu Salvador. É o olhar de Abacuque que diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vida não dê seu fruto, ainda que eu viva dor que pareça que eu não vou suportar, eu posso fazer como Jó, buscar esse Deus, como Jesus o fez, porque ele disse que a palavra do Pai, a voz do Pai, é maior do que minha necessidade. O poder do Pai é maior do que qualquer tentação, do que qualquer dor, do que qualquer realidade que eu esteja vivendo. Eu preciso elevar os meus olhos para os montes,
De onde é que vem o socorro? Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, a mim e a você. Ele não tem os limites que eu e você temos. Então, Jesus continua lá na tentação e o diabo diz para ele, então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito e eles os susterão em suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Então Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Andar em fé não significa ser imprudente. Andar em fé significa ouvir a voz do Pai dizendo, este é o caminho, anda nele, não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. A convicção divina de que o caminho para resolver meus problemas vem do coração do Pai para a minha vida. Para isso eu preciso de pessoas que caminham comigo e me ajudam a discernir a voz de Deus e os caminhos de Deus para a minha vida. Preciso de irmãos e irmãs que caminham comigo e sabedoria na multidão de conselheiros precisa estar em minha vida, como diz Provérbios. Mas Jesus continua ali. Então o diabo levou-o a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glórias deles e disse, tudo isso lhe darei e se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. E com isso o diabo deixou e eis que vieram anjos e o serviam. Termina com a adoração, reconhecendo quem Deus é. Quando nós temos uma percepção clara de Deus, e no buscar a Deus, Deus vai cada vez se revelando mais a nós. É nesse processo que nós vamos experimentando quem Deus é, e Deus vai se mostrando, e nós vamos poder adorá-lo pelo que Ele é, porque Ele está se revelando a nós, porque nós o experimentamos no meio das nossas circunstâncias. Podemos experimentá-lo, ele pode se revelar no meio da nossa dor, no meio do nosso limite, no meio da nossa insegurança, no meio das nossas perguntas. É ali que eu vou experimentando Deus, e experimentando Deus, ele vai se revelando a mim, e eu posso adorá-lo, e dizendo então, adore somente a Deus e somente a ele preste culto. Não preciso temer o diabo e suas hostes, não preciso temer as circunstâncias, porque ele me toma pela mão direita e diz, tu é meu filho amado, eu te conheço, eu te chamo pelo teu nome, querido e querida. E é essa perspectiva, é esse olhar que nós precisamos ter. Tirar o olhar de nós, das circunstâncias, e deixar Deus nos dar o olhar dele a partir de quem ele é, do poder que ele tem, da suficiência que ele quer nos dar em meio àquilo que estamos vivendo. João 15:10, Jesus nos revela como nós podemos experimentar isso. Ele diz, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Obedecendo o primeiro passo. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei daqui um mês, eu não sei daqui uma semana, mas eu sei que hoje eu posso andar em obediência, eu posso permanecer em Jesus, como ele permaneceu, obedeceu ao Pai e permaneceu no amor do Pai. Essa intimidade, esse buscar a Deus, este conhecê-lo pelo que ele é, precisa ser uma experiência em minha vida, em sua vida. E Deus usa as circunstâncias para se revelar a nós. Deus usa nossas necessidades para que nós o busquemos e possamos experimentá-lo. Como você tem olhado os limites que cercam você, suas necessidades, suas dores, pessoas difíceis, os medos, a necessidade financeira, sua solidão. O que você tem feito com ela? Vamos juntos e juntas fazer como Jesus fez. Vamos olhar para o Pai. Não vamos deixar o diabo desvirtuar aquilo que o Pai disse sobre nós e para a nossa vida.
Vamos sempre de novo ouvir uma palavra fresca do coração do Pai para a nossa vida. Uma palavra nova. Vamos sempre de novo ler a palavra e nos encontrar com Jesus quando lemos. E deixar o Espírito testemunhar em nosso espírito o poder de Deus, o amor dele por nós. E a segurança que ele nos dá. O sustento que ele quer dar a mim e a você. Eu quero permanecer em Jesus, porque nele eu tenho um modelo de como ele ama o Pai, obedece ao Pai e permanece no amor do Pai. E eu sou discípula de Jesus. Eu quero imitar a Jesus. E convido você a ter experiências lindas com Deus também, em seu relacionamento. Não importa a maior dor que talvez eu e você possamos ainda viver. Há um lugar para onde eu posso ir com essa dor. Alguém que é maior do que ela. É o meu Deus e o seu Deus. Que nós o experimentemos. Amém. Que lindo, não é mesmo? Obrigada por caminhar conosco nesse tempo. Sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Visite nossas redes sociais e aguardo você em nossas aulas EAD. Um grande abraço.